Olá, minha amiga, prazer enorme ter você aqui nessa manhã de domingo linda e maravilhosa. E hoje eu vim falar de um tema que realmente faz com que nossos casamentos assim vão minguando, se acabando. E eu quero te fazer uma pergunta: como que você lida com as críticas do seu marido? Como você lida com as críticas do seu marido. Vou te contar uma história para te ajudar. É até uma história um pouco engraçada, assim. Há mais ou menos, assim... Bom, antes deixa eu te contar uma coisa. Eu já sou casada há quase 15 anos. Estou 14 anos e 8 meses, mais ou menos. Tem muitos anos de casada mesmo. E mais ou menos, assim, quando a gente tinha uns 3 a 4 anos de casada, eu e meu marido, nós fomos num motel. E aconteceu uma coisa engraçada lá, né? Foi uma das minhas primeiras lições, assim, no casamento. E eu fui aprendendo a lidar com isso. Como eu te falei, meu marido é muitos anos mais velho do que eu. Mas assim, aí você pensa assim, e muitos anos? Mas, tipo, e muitos anos? É que, tá bom, eu vou contar. Ele é 32 anos e meio mais velho que eu. Imagina a cena. Quando o Cides tinha 32 anos... a linda, maravilhosa que nasceu. Quando ele tinha 32 anos e meio, ele nasceu. Só para você ter uma ideia, o Cides, meu marido, vai fazer 65 anos agora em maio e eu faço 33 só em novembro. Olha isso, cara. Então a gente tinha mais ou menos assim 4 anos de casado, 3 ou 4 anos, se não for isso, é quase isso. E a gente tinha ido num motel, nunca me esqueço dessa cena, assim, isso ficou gravado na memória. E naquela época, né, ainda não era muito difundado, assim, pelo menos não na minha realidade de vida, né, a questão de, como fala? Aquecimento solar, né? E foi um trampo ligar aquele chuveiro, que vocês não fazem ideia, cara. Eu sofri para ligar aquele chuveiro. Aquele chuveiro não ligava, só caía aquela água fria. E era um desespero, até que enfim, depois de meia hora tentando ligar o raio do chuveiro, o chuveiro ligou. Eis que foi eu, toda linda e maravilhosa, no maridão contar: amor, vem cá, deixa eu te ensinar, descobrir como liga o chuveiro, amor. Ele, ai, Poli, quando você nasceu, eu já sabia ligar esse chuveiro. E aí, cara, imagina, isso eu ouvia assim quase que diariamente. Poli, quando você nasceu, eu já sabia isso. Poli, quando você nasceu, eu já sabia aquilo. Poli, quando você nasceu, eu já sabia aquilo outro. E aí, aquilo no começo me magoava, me chateava, me entristecia, né? E a minha tendência natural era ir a ferro e fogo. Pá! E você? Ai, olha eu mexendo aqui, né? Não aguento aquela mão. E era ir ferro e fogo, né? Era revidar, era voltar aquela, né? Já com raiva, né? Aquela crítica, né? Com o tempo, depois de me trabalhar muito, depois de evoluir, depois de crescer, eu comecei a entender, ele mesmo fala isso pra mim: pô, eu não tô te criticando. Você tem que parar de levar as coisas pro lado pessoal, né? Você tem que parar e entender o que eu tô querendo te falar. E aquilo, eu respirava fundo. Aí, por um tempo, eu passei por um processo, assim, de não responder, de ficar calada, né? Porque a minha vontade era de matar mesmo, não era, não, né? Não. Cara, é muito desafiador, né? Eu só tenho o direito de estar te dando essa dica, esse conselho, porque eu passei por todo esse processo anteriormente, né? E aí eu passei primeiro por esse processo de ficar calada e depois, em seguida, pelo processo, eu consegui ser natural, né? E falar assim: amor, entendi o que você me disse. Eu entendi, porque tem uma diferença entre você entender e compreender. E eu falava pra ele: amor, eu entendi o que você disse, só que eu ainda não compreendi. O que você quer que eu entenda que eu ainda não entendi? Né? E quando a gente começa a ter esse diálogo com os nossos maridos, ou até mesmo com os nossos filhos, né? Se você tem filho, cara, fica tudo muito mais simples, fica tudo muito mais fácil, né? A gente acaba tendo uma cabeça assim, que a melhor defesa é o ataque, né? No casamento. E isso, com o passar do tempo, se torna quase que inevitável você respirar fundo, pensar no que você vai falar. Quanto mais a intimidade, né? Quanto mais você ama a pessoa, maior a tendência de você descarregar a sua raiva, a sua frustração, a sua indignação, né? Se você teve um dia estressado, qual é a primeira pessoa que você vai descarregar isso? É na pessoa que você mais ama, e normalmente é o marido, né? Aí você fala assim: ah, Poliana, mas meu marido também faz isso comigo.
Meu amor, o que eu tô querendo dizer aqui pra você? É você que tá me ouvindo. Então é você, começa por você. Só tem uma pessoa no mundo que você vai conseguir mudar. E essa pessoa tá aqui, ó, falando comigo, tá aqui. E essa pessoa é você, tá? E engraçado que eu sempre falo isso nas palestras que eu dou ao redor do Brasil, que é o seguinte: palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Se você quer mudar a vida de alguém, muda a sua primeiro. Se você quer mudar a atitude de alguém, muda a sua atitude primeiro, né? Então, começa você a dar o exemplo, né? Se tem alguma coisa que te incomoda muito no seu casamento, eu sei que as críticas, que essas coisas que a forma como a gente vai se tratando, vai acabando com aquela conexão que um casamento deveria ter, né? Que é aquela conexão do começo. Se você pensar bem, no começo do seu casamento, você não vivia brigando com seu marido por tudo ou por nada. Vivia? Não, claro que não. Vocês tentavam entrar num acordo. E é isso que eu estou te propondo. Para e pensa. Ouve o que ele está te dizendo, tá? Ouve, só ouve. E tenta entender o que ele quer dizer com aquilo. E se ele te falou de uma maneira muito ríspida, de uma maneira muito que te magoou profundamente, espera passar um momento, volta lá e fala: amor, vamos conversar sobre isso? Isso me chateou, a forma como você disse. O que você quer que eu entenda que eu não estou entendendo? E aí você passa a ter um diálogo mais aberto com o seu amor, com aquela pessoa que você escolheu para viver uma vida, sim ou não? E se você puder viver essa vida com essa pessoa de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais serena, de uma maneira mais apaixonada, por que não? O que você tem a perder? A dica desse vídeo de hoje é exatamente isso. Aprenda a lidar com os momentos de estresse no seu casamento. Aprenda a ouvir. Isso não significa ser submissa. Isso não significa deixar o marido mandar em você de jeito, maneira nenhuma. Isso apenas significa que você pode encontrar uma maneira de ter um equilíbrio no seu lar. Tá bom? E se você gosta e quer saber muito mais sobre como eu lido com o meu casamento, me segue no Snapchat, é Poli_amor, vai lá, me segue e você vai conhecer os bastidores da minha vida, tá bom? E também, claro, curta a minha fanpage aqui no Facebook e o meu canal no YouTube. É sempre um prazer enorme estar aqui com você e amanhã eu volto com uma dica também maravilhosa para você ter o casamento dos seus sonhos. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço e até amanhã. Faz o teste, tá bom? Eu te desafio. Vai lá, quando o marido te criticar, zepinho na boca e tenta entender o que ele quer que você cresça. Tá bom? Um beijo no seu coração.